Um dos principais jogos dessa semana, o San Francisco 49ers viaja para encarar o Tampa Bay Buccaneers. E olha, os 49ers estão sendo impressionantes. Não importa quem seja o jogador em campo, o time tá achando soluções e tá achando maneiras de seguir brigando por mais um título. O desafio dessa semana é Baker Mayfield e um Buccaneers em casa, que chega depois de uma vitória espetacular contra o Seattle Seahawks. É impressionante o que esse time tá fazendo até agora. Chase McLaughlin foi o responsável por garantir essa vitória, ninguém tem dúvidas disso, mas todo mundo tá de olho e todo mundo quer ver Baker Mayfield comandando esse ataque. O camisa número 6 teve mais uma grande partida. Semana passada, 29 de 33, quase 380 jardas, 2 touchdowns, um rating de mais de 130. Olha, discutivelmente esse jogo seria o Sunday Night. What a strike! Well, you're not going to see a much more perfect throw than what Mayfield just delivered there. Olha, a palavra que mais define esse Tampa Bay Buccaneers é clutch. Todas as 4 vitórias vieram com campanhas no finalzinho do jogo. O camisa 6, o ataque e a defesa sabem o que é ganhar. E falando desse ataque, vai jogar contra uma defesa que sofreu contra a Stafford semana passada. Quase 400 jardas, 3 touchdowns passados, rating acima de 111. Na temporada, quarterbacks estão com rating acima de 100 contra os 49ers. Mas, se os números não são tão impressionantes, quem viu o jogo sabe como terminou. A defesa foi muito importante, quanto mais importa. Qual que é o termo mesmo? Acho que é clutch, né? Vale a gente lembrar. Quando precisou, o muro subiu. Mas falando de números, esse time do Buccaneers vem com ótimos. 38 pontos, 7 de 11 em terceiras descidas e impressionantes 4 de 6 na red zone. Mais de 25 pontos por 3 jogos seguidos. Falando da marcação a wide receivers, os 49ers cederam mais de 70 jardas para 3 diferentes. Davante Adams, Puka Nacua e Tutu Atwell. E essa semana o desafio é outro. O time vai ter que encarar um calouro que tá empolgado, tá? Emeka Egbuka foi perfeito semana passada. Tudo na direção dele. Ele pegou mais de 160 jardas, 1 touchdown e mais de 100 jardas em back-to-back games para ele. 5 touchdowns até agora na temporada. Ainda falando de recebedores, Baker conseguiu acertar 7 diferentes que tiveram pelo menos 3 recepções. Chris Godwin, Sterling Shepard, nomes importantes, mas a gente tem que falar de Tez Johnson. Ele conseguiu 4 recepções na semana passada, bateu na porta das 60 jardas e tá se desenvolvendo como um grande recebedor junto com o Baker. Ainda falando de jogo aéreo, quem teve o melhor jogo da sua temporada foi Katie Alton, 4 recepções e mais de 80 jardas pro tight end. Se nenhum recebedor estiver aberto, ele pode aparecer. E diretamente do backfield, Rachaad White conseguiu ter uma boa partida no lugar de Buck Irving. Teve 2 touchdowns e participou no jogo aéreo, com 30 jardas para ele. Tá bom que a média não foi muito boa, menos de 3 por carregada, e ele não é tão explosivo quanto o camisa 7, mas tá tudo bem, preencheu o buraco. A defesa dos 49ers cedeu quase 5 por carregada na semana passada, 78 jardas ao todo. E olha, no final das contas, eu acho que não preocupou tanto esse jogo corrido, porque nas 2 principais corridas da partida, essa defesa apareceu e apareceu muito bem. Porém, esse time precisa melhorar na pressão ao quarterback. Semana passada, Stafford passou quase 50 vezes a bola. Só foi atingido 2 vezes e só sofreu 1 sack. É um dos piores times da NFL quando a gente fala em pressão ao QB. Baker soltou 33 passes semana passada e só sofreu 1 sack. Então, a promessa é de um grande jogo dos quarterbacks. E para isso, a gente precisa falar do nosso segundo. O que Mac Jones está jogando é brincadeira pelo time de Santa Clara, tá? Óbvio, a lesão de Purdy assustou muito, mas Jones está jogando muita bola. Mais de 340 jardas na semana passada, 2 TDs, um pouco de molho nas comemorações, tá? E um rating acima de 100 para ele em 2 dos 3 jogos como titular. Ninguém dava nada e ele tá entregando tudo. E se tem uma secundária que tá permitindo que os quarterbacks passem a bola, é a do Tampa Bay Buccaneers. Semana passada, Sam Darnold cozinhou
contra essa defesa. 341 jardas e 4 touchdowns. Claro, a interceptação no final pode pesar bastante, mas quando a gente revê esse jogo, vê que essa defesa deixou muito a desejar, tá? A vitória foi importante, mas jogaram mal. E falando de mais alguns números dessa defesa, Sam Darnold conseguiu 35 pontos, 6 de 9 em terceiras descidas e 100% de aproveitamento na red zone. A defesa que cedeu mais de 27 pontos em 3 jogos seguidos. O ataque dos 49ers vem de um jogo de 26 pontos, maior que a média do time da temporada. O time foi 7 para 18 em terceiras descidas e venceu com field goal. E parece fácil a gente explicar isso, mas o jeito de parar Mac Jones e companhia é chegando ao quarterback. Na semana passada, os Rams só conseguiram um sack, mas olha, Mac Jones pagou e pagou caro pela vitória. Foi atingido 12 vezes durante o jogo, mas a OL tem jogado bem. Só 7 sacks cedidos até agora na temporada, tá no top 6 da NFL. E se Mac Jones quer respirar um pouco aliviado, a semana passada dos Buccaneers não foi boa. Sam Darnold não foi sacado uma vez sequer e em 34 tentativas de passe, só 2 quarterback hits. Essa defesa dos Buccaneers, vale a gente pontuar, tava com 2 jogadores faltando nessa secundária. E isso pesou bastante, tá? 5 recebedores diferentes de Seattle tiveram mais de 5 jardas. A.J. Barner apareceu muito bem, Cooper Kupp e, é claro, o destaque vai para Jack Smith-Njigba, que passou das 100 jardas. No ataque dos 49ers, o que não faltam são lesões no corpo de recebedores. Mas se Kendrick Bourne jogar o que jogou semana passada, ninguém vai fazer falta. O melhor jogo da carreira dele. Entre os wide receivers, ninguém mais chamou tanta atenção, mas na posição de tight end, Jake Tunges está conseguindo substituir Kittle. À sua maneira, mais 2 semanas seguidas com touchdown para ele. E se faltam recebedores, a gente fala de CMC. Mais uma partida com mais de 80 jardas recebidas por running back. Mas seus números estão sendo muito bons recebendo a bola, correndo ele e a OL ainda não se acharam. Menos de 3 por carregada contra os Rams e em 4 dos 5 jogos até agora, menos de 3.2 por carregada. E mais uma vez, a defesa dos Buccaneers não está sendo o ponto forte desse time. Semana passada sofreu muito com Kenneth Walker. Ele sozinho passou de 8 por carregada. Ao todo, foram 122 jardas e um TD. Nos últimos 4 duelos, o San Francisco 49ers venceu todos. Vai ser o 4º ano seguido que as equipes vão se enfrentar. Vamos voltar para relembrar um confronto que aconteceu no final dos anos 70, em 1978. Kamikaze-like playing style forces quarterbacks out of the pocket, sealing their fate. He acquired the savvy to split secondary coverage.